Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais essa quarta de leitura. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira. Seja bem-vinda, Elisete, Manuel, Gleide, tudo bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Por favor, me avisem. Boa noite, Carol, Leopoldo, Camila, Rafaela, Ingrid, tudo bem? Obrigada, Ocilene, obrigada pelo retorno, querida. Então, pessoal, como de costume, eu vou fechar os comentários para poder me concentrar melhor, tá bom? E a gente avançar na nossa conversa a respeito desse livro, O Rei da Cidade Dourada. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, né? As Leis do Rei. Mas antes eu queria mostrar para vocês a edição do Centro Dom Bosco. Quem está acompanhando as quartas de leituras, lembra que na primeira live eu queria ter mostrado o livro, né? Mas nós não tínhamos encontrado aqui. Mas os meninos encontraram hoje, então eu queria mostrar para vocês. Eles mantiveram as ilustrações da edição original, enquanto a gente fez uma releitura com a Liz de Souza, né? Então vejam, olha que bonito. É um livro em capa dura, bem maior que o nosso, né? O nosso, olha só, em comparação ao tamanho. O nosso é um tamanho de livro normal, né? Livro para adulto, digamos assim. E esse aqui do Centro Dom Bosco, ele é maior. O interior dele também é bem bonito. Olha só. Ele é um pouco mais fino, porque as páginas são maiores, né? Então cabe mais texto. Mas ficou muito bem feito. E vale a pena, tá bom? Quem não tiver ou não conseguir pelo clubinho, pode obter pelo Centro Dom Bosco, vale a pena, tá? Mas voltemos então ao nosso texto propriamente dito, né? No capítulo anterior, uma repassada rápida, né? A pequena serva descobre que precisa ajudar-se em seu próprio treinamento. Nós falamos sobre a surpresa que isso é, tanto para Dileta na história, né? Quanto para muitos cristãos. E no capítulo de hoje, então, a gente vai ver por que afinal de contas, a Dileta precisa obedecer. Essa também é uma dúvida que muitas pessoas, muitos de nós no início da conversão se fazem, né? Mas por que raios eu preciso obedecer aos mandamentos, né? Por que Deus não me faz assim, não passe de mágicas, né? Disposto a cumpri-las, né? Por que é tão complicado? Por que é tão custoso? Mas antes de entrar nessa questão propriamente dita, o primeiro parágrafo fala sobre o quanto a Dileta, aos nossos olhos, pareceria assim um tanto indigna da atenção do rei. Eu tô achando que meu rosto tá tão escuro aqui. Será que melhorou? Deixa eu botar essa luz aqui mais perto. Tomara que tenha melhorado. Vamos lá. E esse trechinho, esse parágrafo é muito bonito. E eu gostaria de começar pelo começo, lendo eles para vocês, tá bom? Imagino que o leitor esteja pensando que Dileta era uma menininha egoísta e tola, e que se pergunte o que o amável rei terá visto nela. Certamente havia nela muita coisa que ele não poderia amar. Ele viu que ela era teimosa e instável, e que o amava mais pelos presentes que ele lhe dava, onde é que eu me perdi? Pelos presentes que ele lhe dava e por aqueles que lhe prometia, do que por ele mesmo.
mas também percebeu algo mais que ninguém enxergou: o quanto se tornaria bela e amável se lutasse contra as coisas ruins que o desagradavam. O rei amava o que ela seria um dia, quando tivesse completado a sua formação, e assim teve paciência com ela e tolerou seus comportamentos infelizes. Eu quis começar por aqui porque é isso o que nosso Senhor faz por nós, né? Ele tem paciência conosco, porque Ele sabe quem nós somos, de verdade, quem nós nascemos para ser. Ele sabe o que Ele planejou para nós, para que nós realizemos em nós, né? No nosso ser, na nossa pessoa. E isso é algo que muitas vezes escapa de vista de muitos de nós ao longo da nossa caminhada de fé, né? E muitas vezes nós nos apegamos a conceitos, a rótulos, a definições, a autoimagens assim, estanques, e achamos que essas palavras, que esses recortes, que estes flashes são quem nós somos, e não são. E não são. Eu conheço muitas pessoas que perderam um tempo precioso de vida, um tempo que poderia ter sido aproveitado com crescimento, com desenvolvimento, com conhecimento de Deus, porque elas ficavam presas a essas palavras, a esses conceitos, a essas imagens fantasiosas ou provisórias, melhor dizendo, que elas tinham a seu próprio respeito, né? Nessa vida, quem nós somos, né? Aquilo que nós vemos a nosso próprio respeito é sempre algo parcial e provisório. Nós não conseguimos vislumbrar a totalidade do nosso ser. Nós temos flashes de luz a nosso respeito, né? Nós não nos conhecemos completamente, profundamente, né? Basta que a gente se dê conta, por exemplo, que a gente não consegue ter presente num mesmo momento todas as informações a nosso próprio respeito. Nós, ao pararmos para pensar a nosso respeito, nós levamos tempo, né, conjugando todas as informações de todas as épocas e aspectos e mudanças e histórias, enfim, não é uma completude, não é algo total dado num instante. E isso por si só, esse conhecimento gradativo e imperfeito, né, ele já mostra que nós não temos como fantasiar achando que sabemos quem nós somos perfeitamente. Nós temos pistas, né? Nós temos indícios. Algumas pessoas se enganam completamente, mentem para si mesmas, e aí a verdade a seu próprio respeito passa mais longe ainda, né? Mas assim, nas pessoas sãs, nas pessoas que procuram ser sinceras, elas têm lampejos, elas têm pistas, elas têm indícios de fato de quem elas são, né? Elas se conhecem um pouco melhor, né? Mas nunca podemos perder de vista que isso é provisório, que isso é parcial, e por isso não vale a pena a gente se demorar demais tentando fixar, tentando conceitualizar, tentando resumir. Precisamos confiar que aquele que nos fez sabe quem nós somos e nos dará a conhecer a nós mesmos conforme nós formos capazes de lidar com isso. E mais um ponto aqui. Se o nosso conhecimento a nosso próprio respeito é tão limitado, é tão provisório, que dirá a respeito de outros? Vocês entendem? E quantas vezes nós nos pegamos achando que sabemos completamente, perfeitamente quem é fulano, beltrano e ciclano, não é?
mas nós não sabemos. Mais uma vez, nós podemos ter pistas, indícios, né? Consistentes muitas vezes, né? Mas enquanto eu e você, e fulano e beltrano e ciclano estivermos vivos, a coisa não está completa, não está encerrada, não há um ponto final. É um processo que está se desenrolando ainda. Então há coisas ali que podem mudar. O sistema está aberto. Vocês entendem? E isso, de certa forma, nos faz mais humildes e benevolentes. E nós precisamos ser assim. Precisamos. Se nós desejamos a verdade, nós não podemos nos arvorar ou presumir um conhecimento que nós não temos. Seja a respeito de nós, seja a respeito do outro. Quem tem o conhecimento verdadeiro é Deus. E Ele vai nos comunicando esse conhecimento na medida em que nós o desejamos. E na medida em que Ele julga oportuno e adequado para o nosso crescimento, para a nossa santificação. Entendem? Então, esse olhar de Deus sobre nós é sempre um olhar amoroso. É sempre um olhar de bondade, né? É sempre um olhar de paciência, porque Ele não nos fez para condenação. Ele nos fez para salvação, né? Mas aí por que então que algumas pessoas se perdem? E aí nós vamos ver um pouquinho, começar a ver um pouquinho disso ao longo desse capítulo, tá bem? A respeito das leis, né? Logo em seu encontro seguinte, pôs-se a falar à menina. Querido rei, gostaria tanto que o senhor me levasse já, agorinha mesmo, à Cidade Dourada, para que eu não precise obedecer às leis e fazer coisas que machucam. Por que as pessoas que querem ser boas precisam seguir leis? Tem alguém tentando entrar aqui. Deve ser o Joca. Aí segue um pouquinho, né? A autora explica assim a boa vontade do rei em responder essa pergunta, né? E é muito interessante porque no parágrafo seguinte ela diz o seguinte. Se perguntarmos qual a nação mais feliz do mundo atualmente, nos será dito que é onde há leis que deem segurança e alegria às pessoas boas e que punam as pessoas más. Se quisermos saber onde é que vivem as pessoas mais infelizes, descobriremos que é onde há anarquia ou nenhum governo, onde homens cruéis e egoístas agem como bem entendem, roubando e matando, sem que haja pessoas fortes o bastante para impedi-los e puni-los. As leis não foram criadas para atormentar e atribular as pessoas, mas sim para protegê-las. Vejam que importante isso aqui, né? Pode parecer a alguns de nós que a quebra de um mandamento não é um mal tão grande assim, né? É um deslizezinho pontual ali e tudo bem, mas não é assim. Por que não é assim? Porque a lei ela é feita de fato para o nosso bem. A nossa natureza, né, a humanidade, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados por Deus, assim como cada um de nós, né? A nossa alma é um presente divino que Ele, com o qual o nosso corpo é animado, né? A nossa vida acontece, existe, né? Se dá. E essa criação de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é incomparável, ela é a coroa da criação. No entanto, o pecado entrou no mundo, né, por meio da desobediência dos nossos primeiros pais. E de lá para cá, toda a criação, toda a posteridade, né, toda a raça humana nasce marcada com esse pecado. Então, se por um lado nós temos algo excelente, que é termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, por outro lado, essa imagem e semelhança, ela está corrompida, ela está manchada, ela está maculada, né? E o homem entregue a si mesmo, ele se torna um vilão.
ele se torna mal. Porque não é preciso esforço, né, para que as coisas, as tendências más aflorem. Então, essas leis, a explicitação dessas leis, elas servem justamente para que a gente consiga administrar individualmente e coletivamente a queda, o pecado. Entendem? Então, assim, embora a gente possa se enganar achando que a quebra de 1, 2, 3, sei lá, 10 mandamentos não é lá grandes coisas, é sim. Porque isso traz a anarquia, o caos e a degradação ainda maior dessa imagem e semelhança perfeita para a minha vida, e isso repercute, reverbera na vida das outras pessoas, da sociedade inteira. Primeiro das pessoas próximas, da família, né? Amigos, trabalho, e quando vê, essa coisa essa ferida vai ferindo os demais, essa sujeira vai sujando os demais, e eles, por sua vez, vão adiante com isso também, entendem? Então não é uma coisinha qualquer, não diz respeito só a mim, entendem? A gente precisa ter um senso de responsabilidade um pouco maior, né? Não é só o meu problema, não, né? Esse meu problema vai causar problema para outros. E eu preciso ser obediente, então, para o meu próprio bem e para o bem dos terceiros, para que a gente consiga viver em harmonia, né? O C.S. Lewis aborda isso muito bem lá no Cristianismo Puro e Simples, ou Mero Cristianismo, dependendo da tradução. Então, no parágrafo seguinte, a autora narra, né, que lá na Cidade Dourada, né, os jubilosos, aqueles que tinham chegado, conseguido vencer, passar pela terra do exílio e chegar até lá, eles mesmos haviam sido obedientes, e eles puderam chegar lá graças à sua obediência, né? No entanto, e aqui ela cita esse personagem importante pela primeira vez na obra, né, que é o Malignos. Tendo sido o primeiro a violar as leis do rei, e a quem o rei viu-se obrigado a punir dada a sua desobediência, Malignos tentava de tudo para fazer com que aqueles que rumavam à Cidade Dourada também violassem as leis, para que fossem punidos consigo. Era-lhe odioso pensar que eles estavam a caminho do belo lar que ele perdera. Por isso, tentava torná-los desobedientes como ele. Não podia fazê-los agir de modo errado, mas podia sugerir-lhes e persuadi-los. Isso é muito importante. Depois ela vai retomar essa ideia ali, 2 parágrafos depois, da seguinte maneira: Malignos não podia fazê-los escolher o caminho mais fácil, lembre-se disso, mas podia tentar provar que para sermos felizes devemos fazer o que menos nos custar, o que é um grande erro. Então aqui, nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, nessa parte da história, ela narra então os 2 caminhos, né? O caminho largo, que conduz à perdição, e o caminho estreito, que conduz à salvação. Então, aqueles que desejavam chegar à terra dos jubilosos, chegar à Cidade Dourada, né? Eles seguiam os mandamentos andando pelo caminho estreito. No entanto, o Malignos, ele se colocava na bifurcação do caminho, né? Ou seja, no momento do exercício da nossa liberdade, né? Nesse momento, o tentador se aproxima e ele tenta nos convencer a seguir pelo caminho largo, né? E para isso, ele tenta provar que para sermos felizes, devemos fazer aquilo que menos nos custar. Ou seja, é uma mentirinhazinha, né? É o maridão da fulana, né? É a bolsa da ciclana, é o celular da ciclana. Mas não tem problema eu ir no centro espírita com a minha amiga, é só para conhecer, eu não vou virar espírita, eu só vou dar uma olhada para ver como é que é. Entendem? Parece que é pouquinha coisa, parece que não dá nada, é sempre assim.
né? E se a gente voltar para o Éden e ver atentamente, considerar atentamente, meditando a respeito da tentação, a gente vai ver que o proceder do diabo é sempre isso, né? Ele tenta impressionar os nossos sentidos, né? Nos atraindo para a desobediência, semeando a dúvida na nossa mente. Vejam como Satanás se aproximou de Eva. Ele não chegou, isso eu falo muito lá na comunidade Augusta, ele não chegou se contrapondo explicitamente a Deus, porque uma contraposição explícita, muito evidente, ela gera suspeita, né? Um antagonismo assim muito marcado, a gente já fica tipo, opa, peraí. E ele estava lidando com os nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais não tinham pecado, então assim, as faculdades deles eram perfeitas, então eles eram assim os exemplares de perfeição humana de fato, né? Então Satanás, ele não chegou falando mal de Deus, ele não chegou dizendo que Deus estava mentindo, ele chegou semeando a dúvida no coração de Eva, né? Mas foi isso que Deus disse mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que vocês não podem comer? Será que se vocês comerem vocês vão morrer? Será mesmo? Né? Então assim, será que se eu faltar à missa para dar um pulinho no centro espírita, será que vai dar muito problema? Será que se eu perder um pouquinho mais de tempo aqui vendo essa live, vendo esse Reels, cobiçando a mulher do outro, será que vai ter só mais um pouquinho? Vai ter problema? Será que se eu falar da vida do outro, sem que o outro tenha me autorizado ou me pedido, eu vou estar fofocando? Será? Será mesmo? Então parece que é a gente, né? Só que e muitas vezes é em função do vício que se cria, né? Então o pecado não confessado e reincidente, ele vai criando um vício, ele vai se tornando um hábito, né? Mas lá no início tem uma sugestão diabólica, tem uma sugestão demoníaca, tem um convite de Satanás, né? E ali a gente fraquejou, ali a gente escolheu o caminho largo, né? Porque a gente queria se dar esse gostinho, queria se dar esse prazer, queria se dar esse conforto. Vejam, o conforto aqui de uma maneira bem ampla, tudo aquilo que amacia para o nosso lado, tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, né? Que nos enche de orgulho, no mau sentido, né? Então, o Malignos, ele se coloca ali naquela bifurcação, no momento da decisão. Então, essa localização nunca muda, né? Então, assim, isso que a Madre frisou e a Ana Júlia manteve o grifo ali no texto é muito importante, porque ele não consegue nos obrigar a pecar, mas ele consegue nos sugerir, nos influenciar, né? É isso que ele faz, ele é o tentador, ele fica ali forçando a barra, ele fica ali na volta, ele fica ali, né, comendo pelas beiradas, entendem? Então assim, a gente não fica sem liberdade, a gente tem liberdade de escolher. O problema é, mais uma vez como eu disse, a reincidência naquele pecado vai criando o vício, né? E o vício, ele nos aprisiona. O viciado, ele deixa de ser livre, ele é um prisioneiro, né? E aquele vício é senhor da vida dele, manda nele, ele não consegue pensar, ele não consegue escolher uma coisa diferente, ele se torna menos humano e mais animal, porque o animal é assim, né? O animal, ele age por instinto e não por decisão racional, não por deliberação, entendem? Então é muito sério, gente. Vamos adiante. Aqui, ó, a ilustração do Malignos, ó. Tentando enganar
o velhinho, né? Aí, um pouco mais adiante, a Madre Loyola, ela aborda uma coisa que, infelizmente, a gente ouve com uma certa frequência. Talvez diga ou pense o leitor, sim, é claro que quando chegassem à Cidade Dourada ficariam felizes, mas tinham de sentir-se infelizes por todo o caminho. Eu pensei, ai, nossa, que legal, né? Então agora eu não posso fazer nada de errado, eu tenho que ser uma boa moça, porque aí eu vou ser feliz no céu, enquanto a vida aqui é uma droga, é uma porcaria, é um lixo. Isso é visão de porco, né? Quem pensa assim é porco. Não é uma pessoa que se converteu ainda, não é uma pessoa que sequer experimentou assim um pingo da alegria e do amor de Deus no próprio coração. Porque se tivesse experimentado, não diria uma barbaridade dessas. É uma pessoa que não entendeu, que não experimentou os frutos da obediência. E o quão benéfica ela é para a saúde da nossa alma. Né? Essa pessoa, enfim, nem se converteu ainda, não chegou nem perto disso, né? Mas aí a madre responde assim: mas isso estava longe de ser verdade. Os bem-aventurados eram felizes mesmo enquanto peregrinavam pela estrada. Eles eram ainda mais felizes do que aqueles que iam pelo caminho fácil, que sempre tentavam obter prazeres e esquivar-se do labor e da dor. A terra do exílio era um lugar de provações para todos, mas os bem-aventurados não tinham de suportar mais do que os maus. Permita-me o leitor dizer-lhe o porquê. Por toda a via árdua e estreita, o rei deitara coisas para ajudar os peregrinos, mas malignos não se importava se quem passava pelo caminho largo sofria ou não. Ou seja, o sofrimento ele vem para a vida de todos nós, sobre obedientes e desobedientes, sobre justos, sobre injustos, né? É como a chuva, é como o sol. Como diz lá no texto do Provérbios, cai sobre todos, né? A diferença é que aqueles que estão obedecendo a Deus contam com a amizade, com a simpatia, com a boa vontade de Deus e com o seu socorro. Agora, quem resolve dar ouvidos para Satanás está por sua conta e risco. Não é que Deus não tenha misericórdia da pessoa. Entende? Deus tem misericórdia. Quem não tem misericórdia é a própria pessoa de si mesma. Entende? E ela é tola se ela quer usufruir do favor de Deus, tratando Deus como um garçom ou como sei lá o que, entende? Alguém assim a quem ela não deve a menor satisfação. Como um Papai Noel idiota, retardado, alguma coisa assim, entende? Então, assim, a dureza do Vale de Lágrimas, né, ela é real. Mas o bem-aventurado, por ser obediente, ele conta com as graças. Ele conta com o refrigério. Ele conta com a esperança. Ele conta com o consolo. Isso, o desobediente, o rebelde, aquele que segue pelo caminho largo não tem. E não tem como ter. São as regras do jogo. Vocês entendem? Então, é muito sério isso. É muito sério. A gente está numa época em que as pessoas querem todos os benefícios sem nenhum compromisso. Né? Então, assim, eu quero que meu casamento dê certo, mas eu trato meu marido que nem um cachorro, eu vejo pornografia, eu tô pensando em me separar. Não, mas peraí, para esse negócio dar certo, tu tem que seguir determinadas regras, as coisas têm que acontecer de uma determinada maneira, não é aleatório, entendem? O dar certo não é aleatório. Pra gente ser promovido no emprego, a gente precisa prestar um bom trabalho. Pra gente, antigamente, pelo menos, né, pra passar de ano, a pessoa tinha que estudar. Hoje tanto faz como tanto fez, né? É uma palhaçada. Enfim, pra eu, sei lá, perder a barriga, eu preciso me exercitar.
A barriga não vai sumir num passe de mágica. Eu vou ter que fazer esforços repetidos naquela direção. E assim para a vida espiritual, para a vida eterna, a mesma coisa. Não é aleatório. Eu vivo como eu quero e eu vou para o céu no final. Não, vai para o inferno. Quer viver do teu jeito, seguindo as tuas leis? Beleza, Deus deixa. Porque Ele nos ama, Ele nos dá liberdade, né? E o amor tem que ser voluntário, tem que ser espontâneo. Não pode ser amor obrigado, né? Mas assim, quer viver do seu jeito, fazendo as suas regras, meu corpo, minhas regras? Ok. O resultado é um só. É a danação. E isso não sou eu que estou dizendo, nem a Madre Loyola, né? Isso é a fé cristã, tá bom? Então, gente, para encerrar aqui, último parágrafo desse capítulo. O rei explicou com clareza o assunto à dileta. Contudo, geralmente tinha de repetir a mesma coisa, pois ela tendia a deixar-se levar por seus gostos e desgostos. Só aos poucos é que a menina passou a perguntar-se: o que agradaria ao meu amado rei? Se eu fizer isso, ficarei feliz ao vê-lo da próxima vez? E assim fazia corajosamente o que era correto, sem se importar com a dor, tendo em vista a alegria que seria vê-lo sorrir. É isso. Esse finalzinho aqui me lembrou de um outro livro que eu li logo que eu me converti. Meu pai é pastor evangélico, ele me emprestou um livrinho chamado Em Seus Passos, Que Faria Jesus? E eu li naquela época, depois não li de novo o livro, mas me marcou muito porque era uma ficção, né? E as personagens, elas se perguntavam justamente isso, né? Poxa, o que Jesus faria em meu lugar? Claro que para isso a gente precisa ter um mínimo de conhecimento sobre quem é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não uma fantasia que a gente tenha na cabeça com esse nome, né? Para isso a gente precisa ler os evangelhos, né? E é muito bonito nesse livro como a história das personagens vai mudando e como a cidade onde eles vivem muda, né? Porque eles decidem obedecer os mandamentos, eles decidem fazer essa reflexão, porque às vezes não tá claro pra gente, né? Que aquilo ali é a coisa certa a fazer, porque não é, será que eu mato ou não mato? Será que eu roubo ou não roubo? Será que eu minto ou não minto? Será que eu traio meu marido ou não traio? Às vezes não é uma coisa escrachada assim, às vezes são sutilezas, né? São coisas menores, menos nítidas, né? Menos evidentes. E então eles se faziam essa pergunta, né? Mas o que Jesus faria no meu lugar? Então, quando a gente faz esse tipo de raciocínio e começa como a dileta a querer agradar a Deus e não a si, as coisas começam a andar. A vida espiritual começa a andar, né? Porque o nosso foco não está mais em eu sou assim, eu sou assada, eu sou melancólica, eu sou colérica, porque eu fui traumatizada, porque os meus pais, porque isso. Tudo isso pode ser real. Não necessariamente é uma fantasia ou uma mentira, certo? Agora, enquanto o foco estiver em nós mesmas, a solução não vem. O que vem daqui é problema, é treta, né? A solução, a salvação, ela vem do Senhor. Então é para Ele que eu preciso olhar. E aí, conforme Ele desejar, eu vou conseguindo me entender, me conhecer e me transformar melhor. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês venham a ter e depois eu respondo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.